Bom dia para vocês. Eu trouxe meu marido aqui. Ele não está, mas está. Aleluia. E eu amo culto de manhã. Eu não sou uma pessoa muito da manhã. Eu não sei você, mas eu demoro um pouco para acordar. Mas culto da manhã é maravilhoso, porque você não está com a sua mente muito cheia de coisas. E a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Ou seja, você está renovada. Amém? Você já cumprimentou quem está do seu lado? Eu imagino que sim. É isso que faz a gente igreja. Amém? Você tem uma pessoa do seu lado. Glória a Deus. E o nome dessa conferência, eu amo o nome dessa conferência, que é Profetizando as Mulheres. Amém? E a palavra profetizar, também ela é encorajar. Porque o profeta também é uma pessoa de encorajamento. Um profeta não é uma pessoa só que exorta, não é uma pessoa que dá uma palavra de revelação, ou é uma pessoa que fala assim, te diz o Senhor. É uma pessoa que encoraja. Então eu quero que você seja profeta na vida de alguém agora. Na vida da pessoa que está coxa com você e fala, você é uma bênção. Você é corajosa. Fala se tem um homem do seu lado, Giovana, fala, você é forte. Você é amazing. You guys are amazing. Porque é profetizando as nações, amém? Em russo eu não sei como é. Mas seja profeta e sobre você mesmo e fala assim, eu sou corajosa. Eu sou forte. Amém? A minha oração nessa manhã, o pastor Emerson até foi engraçado quando eu pedi para ele orar por mim. E hoje de manhã eu acordei com uma música na minha mente. E é uma música, eu não ouço essa música há muitos tempos já, que falava sobre o rio do Espírito Santo. É um refrão do Gustavo Paiva, do Nova Geração, que fala assim, flua como um rio, rio furioso, sopra como vento, vento impetuoso. E o nome dessa música é Espírito Santo. Ela começa assim, Espírito Santo, eu não sei viver sem tua presença, não há vida. Você não sabia que eu sabia cantar, né? Eu aprendi. Glória a Deus. E eu não tenho vergonha de desafinar, apesar de ser casada com um músico. Eu era do louvor, muito tempo da igreja, que eu servia numa igreja, eu era do louvor. E aí as pessoas falam, você não canta mais? Eu falei, não, amada, que faz bem para o meu casamento eu não cantar. Porque dava muito problema quando chegava em casa cantar com o Rodolfo, porque ele falava, você entrou no tempo errado. Você entrou não sei o quê. Você entrou nesse tom que você entrou, não existe. É Ju, você entrou em Ju. É Dó, Ré, Mi, você entrou em Jó. Eu falei, pois é, fazer o quê? Mas enfim, a minha oração nessa manhã é que eu consiga transmitir para você o que o Espírito Santo falou comigo. A mensagem que eu carrego no momento é que tudo eu pergunto para o Espírito Santo. Eu acho que por muito tempo a igreja falou sobre o Pai, né, da restauração da paternidade. A gente sabe muito sobre Jesus, que Ele é teu Salvador, teu Libertador, o Leão de Judá, a Raiz de Davi, a Estrela da Manhã. Jesus é tantas coisas. Jesus é o médico, Ele é o bom pastor. Depende da face que você conhece de Jesus, é o que você vai usufruir dele. Tinha na minha casa, agora eu me mudei, esse quadro eu dei para uma outra pessoa. Não é porque quem ama dá, amém? Se você é uma pessoa que retém muita coisa, aprende a dar, e dar não é só dinheiro. Dar, você pode dar um abraço, porque tem muita gente que fala, eu quero saber qual é o meu chamado. Eu recebo todo dia uma pergunta assim, como eu descobri qual é o meu chamado, o meu ministério? E você não consegue obedecer uma simples coisa que fala assim, Deus fala para você ir lá dar um beijo naquela pessoa e fala, eu não. O que aquela pessoa vai pensar? Ou você pega e fala assim, olha, Deus me mandou dar o meu sapato, ou eu ficar descalça. Não, eu não posso ficar descalça, porque afinal de contas vai ficar feio no vídeo. Não, se Deus mandou, eu tenho que aprender a obedecer. E daqui a pouco eu posso botar de volta, porque Deus não te manda ser coisas para sempre. Tem coisas que você tem que se abster de um tempo e depois você pode ter de volta, porque aquilo não te domina mais. Fernanda, como você falou assim, ó, que o dinheiro, ele tá aqui para servir a gente, não a gente servir o dinheiro. E isso eu já estendo para o seu corpo. O seu corpo tá para servir você, não você é o corpo. Você é mulher, você não é o seu corpo. Porque a beleza é passageira e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa sim será lembrada.
E tem gente que perde tanto tempo com o corpo. Aí você fala isso porque você é magra. Eu sou magra, tenho muque e tanquinho. Só que sabe o quê? Eu não mostro pra ninguém, porque o meu tanquinho é do meu marido. Aliás, eu não quero ver tanquinho nem de você, querido. O problema é seu com o seu tanquinho. Você vai malhar porque você quer postar que malhou, ou você malha porque você gosta de malhar? Hello? O corpo, ele serve você, porque você é um espírito, você não é o seu corpo. Você é o seu espírito que tem uma alma e habita num corpício passageiro que vai cair tudo um dia. Amém? Se você está usando armas desse mundo, a Bíblia diz que as armas da nossa guerra não são carnais. As armas da nossa guerra são poderosas em Deus. A tua voz é uma arma. Não é a tua voz bonita. Voz bonita, qualquer um faz aula de canto, treina e tem. O The Voice está aí para isso. Não é a sua voz, amada. É o que você carrega dentro dela. E isso, as armas da nossa guerra não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Que armas você anda usando para conquistar as coisas que você quer? Aqui no Rio todo mundo é avantajado, né? Desculpa. Vai falar das cariocas. Não estou falando. Estou falando que aqui todo mundo tem um corpão. E eu acho legal isso. Eu acho bonito. Só que você não é isso. Isso não te define. Aí tem um monte de gente em crise. Um monte de gente com distúrbio alimentar. Um monte de gente tomando remédio, tomando um monte de coisa para ficar com o corpo ideal, porque a pessoa pensa assim: quando eu for assim, eu vou ser feliz. Quando eu tiver, eu vou ser feliz. Quando eu tiver, eu vou ser feliz. Quando eu esticar aqui, é bom ser bonita, vaidosa? Claro que sim, eu também sou. Só que isso não manda em mim. O meu corpo não manda em mim. A comida não manda em mim. O dinheiro não manda em mim, porque Deus me fez para ter domínio sobre as coisas. O que anda te dominando? Começa a se perguntar. Porque às vezes você vem aqui para uma conferência, eu não sei você, se você criou expectativa, eu estou numa expectativa. Eu estava grávida já de 9 meses dessa conferência, porque eu estava na expectativa de vir aqui. Eu não sei você, mas você criou expectativa para vir aqui, só que acontece o seguinte: você veio aqui para fazer o seu culto. Não fica esperando que a gente faça o culto por você, amada. Porque o evangelho, o reino de Deus é tomado à força. E os violentos, ou seja, os esforçados se apoderam dele. E você foi profeta no começo da reunião dizendo: você é forte. Então fala para outra pessoa: você é forte. Você é forte, eu também. E o reino de Deus é tomado ao quê? À força. Repete comigo: o reino de Deus é tomado à força. Amém? Ou seja, tem coisas, a salvação é de graça. A salvação é de graça, mas o reino de Deus te custa tudo. Ele te custa esforço, ele te custa você abrir mão de coisas, ele te custa você morrer para si mesmo. Jesus falou assim: olha, se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser vir após mim. Ele não está perguntando se você quer ser salva, porque salva você já é, você está aqui. Se alguém quiser vir após mim, ou seja, se alguém quiser ser meu discípulo, primeiro tem duas coisas. Porque a gente quer ser, eu quero seguir Jesus. O que você é lá no seu perfil do Instagram? Follower of Jesus. Seguidora de Jesus. Mas você não morre para você mesmo e não toma a sua cruz, é o quê? Sabe o quê? É assim, ó. Jesus falou: aquele que quiser vir após mim, se você quiser, pergunta para a pessoa que está do seu lado: você quer? Aí você pergunta para você mesmo: será que eu quero mesmo? Será que você quer mesmo seguir Jesus? Porque não tem como seguir Jesus. Eu vou botar meu sapato de volta para ficar bonita. Se você quiser, ele fala assim: tome a cada dia a sua cruz. E negue-se a si mesmo. Primeiro negue-se a si mesmo. Negar, o que é negar a mim mesmo? É muitas vezes você sabe, como Paulo falou, o que eu não quero fazer eu faço, e o que eu tenho que fazer não faço. Negar a si mesmo muitas vezes não é só parar de fazer coisas.
Porque eu conheço um monte de gente que parou de fazer coisa. Eu parei de beber, eu parei de sair, eu parei de transar, eu parei de sair na balada, eu parei de fumar, parei de falar palavrão. Eu sei falar um crentez fluente, olha só, que bênção. Aleluia. Muda até a voz na hora de orar. Acho que impressiona Deus. Jesus falou, não sejam, vocês quando orarem, não sejam como os fariseus, que sentam na primeira fileira e ficam falando alto para serem ouvidos pelos outros. Ele falou, quando você der esmola, quando você ofertar, não fica contando. Não seja como os fariseus. Quando você orar e jejuar, quando você orar, se tranca no teu quarto, que teu pai que te vê em secreto te recompensará. E Jesus falou, na minha Bíblia está em vermelho, Jesus falou. Sabe que é o problema do povo que não lê a Bíblia mais, pastora? Acho que eu tenho que ler por você. Não, amada. Ai, que louvor, não foi bom. Não cantou aquela música que eu queria. A palavra hoje não era ela que eu queria ouvir. Tipo assim, quem disse que o culto é para você, amada? É para Ele. Só que Ele é tão bom, Ele é tão bom, Ele é tão bom, que quando a gente dá, Ele nos dá tudo. O evangelho do reino de Deus é que busca o reino de Deus antes e a sua justiça, e tudo será acrescentado. O problema é que a gente quer o tudo que é acrescentado e não busca o reino, porque o reino de Deus é tomado ou seja, tem esforço, a gente quer de graça. Não, pastor Emerson, se for da vontade de Deus, se for da vontade de Deus, aí parece até vira um jargão. Ai, se for da vontade de Deus, aí você não faz nada, você não ora. Aí Jesus falou, quando você orar, se tranca no teu quarto, que o teu pai que te vê em secreto, ou seja, o teu coração, ele sabe quem você é quando ninguém está vendo. Você só pode manifestar em público quem você é no secreto, porque essa é a sua verdade. Deus procura pessoas verdadeiras. Ele diz que Deus procura verdadeiros adoradores. Ou seja, Ele quer pessoas verdadeiras, porque de fake o mundo está cheio já. E dentro da igreja também está cheio, porque a gente quer ser aceita, a gente quer ser amada, a gente quer ser legal, a gente quer ser querida, a gente quer ser famosa, a gente quer ser pop, a gente quer ser ungida, a gente quer ter um chamado, um ministério. Tem aqui 2.000, 3.000 mulheres aqui. Imagina se Deus pudesse dar um microfone para cada uma de vocês. Primeiro que ia ficar uma zona, né? Ninguém ia conseguir se ouvir. Mas o que? Eu tenho certeza que alguma coisa Deus já fez na tua vida. Alguma coisa Deus já fez na tua vida. O problema é que a gente olha demais para o canteiro do vizinho e esquece de olhar o que Jesus já fez. O gadareno, aquele endemoniado que batia em todo mundo, andava nu lá em Gadara. Jesus atravessou o mar, foi para lá, parou lá. O endemoniado veio, não, vai embora daqui porque está me atrapalhando. E Jesus expulsou, os demônios foram para os porcos. A história do gadareno, não é sobre isso que eu vou pregar. Mas o que aconteceu? Quando o gadareno ficou são, lúcido, vestido, banho tomado, cheiroso, escovou os dentes, sem demônio, ele pediu para Jesus, posso ir contigo? E Jesus falou não. Sabia que Jesus falou não? Porque tinha um monte de gente que Jesus falava, vem e me segue, vem tu e me segue. Mas Jesus, deixa eu enterrar meu pai. Não, deixa os mortos enterrar os mortos, vem tu e me segue, vem tu e me segue. Para o jovem rico Jesus falou, vai lá, vende tudo que tem, dá para os pobres e depois vem e me segue. Aí para o esse endemoniado gadareno, ele pega e fala, não. O cara queria. O jovem rico não quis, o jovem rico saiu triste, porque tinha muitas riquezas. Na verdade o jovem rico ele amava a si mesmo. Porque no fim dos tempos a Bíblia diz que os homens seriam amantes de si mesmo. Eu não sei que tempo a gente está vivendo, mas hoje a gente quer amante de si mesmo. Amar a si mesmo é uma coisa, ser amante é outra. Amante é bem isso, é falso. Eu amei que a tua jaqueta está escrito married, casada. Você não põe assim amante. É feio ser amante. É married, você é casada com Jesus. Porque em Isaías 54 fala que o teu Criador é o teu marido. Mas eu não tenho marido. E daí, Jesus é teu marido. Eu tenho marido, há 18 anos eu tenho marido. É maravilhoso, eu amo ser casada. Mas se eu ficasse viúva eu não casava de novo.
Eu casava com Jesus horas. Acho que eu ia querer ter outra pessoa mandando em mim. Chegou agora, querido, ia querer mandar, nem pensar. Deixa que ainda ter que tirar todas as fotos do Rodolfo de casa, já pensou? Eu falo se eu ficasse viúva, porque pra mim separar não é uma realidade. Pra mim, porque o meu casamento é muito feliz, graças a Deus eu casei com a pessoa que eu amava desde os 15 anos. Todo mundo proibido de morrer aqui, tá? Tá todo mundo proibido de morrer. O Rodolfo tá proibido de morrer, você tá proibida de morrer, esse sofá todo aqui tá proibido de morrer. Amém. E vocês Mas também. a Bíblia diz que aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. A gente Então é eterno. vive. Você é eterna. E outra coisa, Jesus veio para te dar vida. E vida em abundância. E não é abundância do quê? Abundância de Land Rover? Não é abundância de alegria, querida. Abundância de vida. O reino de Deus não é comida nem bebida, ou seja, não é desse mundo. O reino de Deus é paz, justiça e alegria no Espírito. Para de pedir coisas para Deus que são carnais. Pede para Deus que é um Deus espiritual. Coisas espirituais. Pede para Deus mudar teu coração. Pede para Deus mudar tua mente. Fala, Senhor, eu quero parar de pensar besteira. Eu quero aprender a amar. Eu quero aprender a perdoar. Eu quero aprender a pedir desculpa. Eu quero aprender a ser uma pessoa quebrantada. Eu quero aprender a ser uma pessoa que ouve o teu espírito. Sabe, então a primeira pergunta, a número 1 pergunta que eu recebo quase todos os dias nos meus directs do Instagram é assim: ah, mas você responde todo mundo. Eu tento quase todo mundo. É assim: como descubro qual é o meu ministério, o meu chamado? E a segunda pergunta é: como eu faço para aprender a ouvir a voz do Espírito Santo? Porque a gente está mal acostumado. A gente quer que os outros falem com o Espírito Santo e fala pra gente. Aí você fica seletiva. Você vai lá no YouTube e escolhe todo mundo que você quer ouvir, quando você quer ouvir. Ah, não, hoje eu não quero ouvir isso. Mas aí você não ouve o Espírito Santo. Jesus, a promessa de Jesus, a promessa é que Ele iria deixar o Espírito Santo para nós. Jesus nasceu, foi maravilhoso, Ele nasceu de uma virgem. Jesus viveu e conseguiu viver sem pecado, milagre. Jesus teve um ministério, Ele ficou 40 dias no deserto sendo tentado pelo diabo, sem comer e sem beber. E quando o diabo apareceu para ele, a primeira coisa que o diabo falou assim: tá com fome. Se tu é o filho de Deus. Foi questionado na identidade. Jesus foi questionado na identidade. Agora, se Jesus ele ia ao templo, porque Jesus ia ao templo. Jesus lia as escrituras, porque ele citava várias vezes, está escrito. Jesus jejuou, Jesus orou, Jesus pagou o preço. E a gente que diz discípulo dele não quer fazer nada disso. Qual foi a última vez que você jejuou? Para morrer para si mesmo, para negar a si mesmo, para tomar a sua cruz. Porque jejum não é para você barganhar com Deus. Ah, não, é que eu quero arranjar um namorado, então eu vou jejuar. Não, se você fizer um jejum do verdadeiro propósito, você vai querer, depois do jejum, você vai dizer: olha, com namorado, sem namorado, tô feliz. Porque na verdade o jejum é para te mostrar para o teu corpo que quem manda é o teu espírito. Então Jesus, ele fez tudo isso. Jesus nasceu, ele viveu sem pecado, ele jejuou 40 dias, ele foi batizado por João Batista, ele fez vários milagres. Ele curou coxo, ele curou leproso, ele curou cego, ele curou uma galera. Ele morreu numa cruz, ele conseguiu carregar, ele apanhou pra caramba. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é lindo. Ele morreu, mas o melhor disso é que ele ressuscitou. Porque se ele não tivesse ressuscitado, a obra estava incompleta. Aí até o Rodolfo voltou de Jerusalém esses tempos. Ele estava em Israel agora faz 2 semanas. E ele falou que, tipo assim, lá dentro do templo as pessoas passam a mão, passam a língua. Tipo assim, dentro do templo não, do túmulo. Eu falei, não, eu nem ia querer ver o túmulo. Minha opinião. Porque nem Jesus ficou lá 3 dias. Nem Jesus quis ficar no túmulo. Eu vou ver o que é lá. Meu Jesus está ressurreto. Quero ir no Mar da Galileia, onde ele comeu peixinho, tem alguma coisa de comer. Jesus amava uma comidinha. Ia comer lá o peixe da Galileia, né? Mais legal, Jesus falava tudo na mesa. Então Jesus, ele fez tudo isso, ele ressuscitou. E sabe o que? Ele apareceu durante 40 dias para os discípulos. Repete comigo, ele apareceu durante 40 dias. Eu, ano que vem, vou fazer 40, não vejo a hora. Eu acho que alguma coisa profética vai acontecer. Porque tanto 40 na Bíblia acontece. Tu não tem 40, Fernanda.
41, tu é daquelas que conta história. Conta no ano, né? Eu também conto pra todo mundo. Eu tenho 39 e eu falo sempre assim, eu sei que não parece. Eu não preciso do elogio dos outros, eu pego e eu mesmo me dou. Aí ela se acha, não, gente, é que a gente tem que se amar, não ser amante de si mesmo. Porque aquela pessoa que fala, que a mesma pessoa que está me acusando, me julgando agora, dizendo, ela se acha, é a pessoa que posta lá uma foto. Porque bem-aventurados que lavam o sangue, os vestes no sangue do cordeiro. Pra ver, e aí depois entra lá daqui 5 minutos para ver quantas curtidas teve. Aí depois você vai dizer de mim, vai. Entra, eu ouço as conversas, a pessoa entra daqui meia hora para ver quantas curtidas deu e ainda se dá o trabalho de clicar lá no coraçãozinho para ver quem curtiu. Aí fala, fulana não curtiu minha foto, deve estar de mal. Eu tenho mais o que fazer, me desculpa. Aí você viu se fulano visualizou. Tô nem aí se visualizou. Desculpa, mas eu sou livre. Para de preocupar. Eu estou preocupada, sabe o quê? É aquilo que eu falei, minha oração nessa manhã é eu conseguir transmitir o que Deus mandou eu falar. As pessoas me perguntam, você não tem, você não fica nervosa para pregar? Você vai pregar para 5.000 mulheres, 3.000 mulheres, 2.000 mulheres ou para 30 mulheres? Às vezes eu fico mais nervosa numa reunião de 10 pessoas do que num lugar assim que eu nem estou te vendo. Mas a questão não é essa. Porque eu não tenho medo do que você vai pensar, eu tenho medo do que Deus vai pensar de mim. Porque o meu problema é se eu envergonhar o meu Jesus. Se eu te escandalizar. Porque assim, tem uma música da Misty Edwards. A Misty Edwards, ela é uma cantora, vamos dizer assim. Que ela mora em Kansas City, no IHOP. E ela compõe várias músicas. E uma vez eu vi uma ministração dela. Ela tem o voto de Nazireu. Ela não corta o cabelo. Ela não casou. Ela não bebe bebida forte. Ela separou a vida dela para Deus. E ela é uma mulher que eu admiro muito. A vida de intimidade que ela tem com Deus. E as músicas que ela escreve. E um dia eu vi uma ministração dela que ela falou assim. Você pensa, qual que é o seu lugar secreto? E até eu digo, o lugar secreto é um lugar no espírito. Não é um lugar físico. O lugar secreto é um lugar no espírito. Ela falou, em qualquer lugar que você tiver, você pode fechar seus olhos. E é você e ele. E a música fala assim: It is you and me alone, God. It is you and me alone. É só eu e você, Senhor. Sozinhos. É o teu Pai que te vê em secreto. Ele sabe quem você é. Não importa o lugar, se você está no trabalho, no carro, se você está tomando banho, fazendo xixi, trocando a fralda do seu filho, ou lavando a louça, Jesus está com você. Como? Com o Espírito Santo. E aí onde eu quero chegar, e eu já vou abrir onde eu quero ir. O Espírito Santo, ele pode nos ensinar todas as coisas. Jesus apareceu por 40 dias, falando para os discípulos. E ele falava, o reino de Deus, o reino de Deus, o reino de Deus. Então, muito tempo foi falado sobre Jesus, muito tempo foi falado sobre o Pai, mas eu creio que chegou o tempo do Espírito Santo ser ativado na vida das pessoas. Está na hora da gente falar sobre o Espírito Santo, porque é isso que Jesus falou, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo e Ele vai ensinar todas as coisas. E eu oro para eu nunca esquecer de pregar isso, que o Espírito Santo me ensina todas as coisas, uma coisa nova a cada dia eu aprendo com Ele. Mas você pergunta tudo para o Espírito Santo. Tipo assim, eu tento. Essa é a minha luta. Ele responde sempre? Não. Nem sempre. Mas como eu digo, o não eu já tenho, não custa falar. Porque Deus quer ter intimidade com você. Sabe o que? Quando Deus ia no jardim, Ele ia ter um tempo com Adão. Deus ia todos os dias ter com Adão. O que Deus ia conversar com Adão? O que Deus ia conversar? Cutuca aí e fala, o que Deus ia conversar com Adão? O que Deus ia falar com Adão? Deus ia ter conversa normal com Adão. Ele não ia colher os pedidos de Adão. Tipo, olha Deus, nós temos 10 minutos, então eu vou te pedir, eu preciso de um arado novo, porque a terra está muito dura. Aliás, eu quero uma água gelada, porque essa água está meio morna. Aliás, Deus, eu preciso de uma esposa. Adão pediu esposa? Deus viu que não era bom que o homem fosse só.
Para de pedir coisas que Deus vai te dar anyway. Pede coisas espirituais. O cego que Jesus curou, ele chegou na frente do cego e falou: que queres que eu te faça? Agora, aí a gente sabe o fim da história. A gente sabe que o cego falou: quero ver. Mas pensa bem, é óbvio, se eu chegasse na tua frente e falasse: o que queres que eu te faça? E você fosse cega, você não ia pedir para mim: quero ver, porque não tem nada que eu possa fazer por você. Mas aquele cego, ele discerniu quem Jesus era. Ele falou: filho de Davi. Quem falou para o cego que Jesus era filho de Davi? Ele sabia no espírito dele, ele sentiu a presença. Ele falou: esse homem pode fazer alguma coisa por mim que homem nenhum pode fazer. E quando a gente chega na frente de Deus, na frente de Jesus, e Ele pergunta: o que queres que eu te faça? Você fala assim: eu quero... deixa eu pensar uma coisa bem fútil. Eu queria ter uns cílios compridos, sem ter que colar. Eu queria também, mas isso não é uma coisa que eu peço para Deus, ok? Você está entendendo onde eu tô ilustrando para você? Um Deus, ele é tão grande, tão grande, tão grande. Tipo assim, quando Deus pergunta o que eu quero que eu faça, eu falo que eu quero parar de pensar besteira. Eu quero parar de me comparar com os outros. Eu quero descobrir quem eu sou em Ti. Como eu descubro quem eu sou? Conversa com Ele. Adão conversava com Deus. Adão não fazia lista de pedidos para Deus todo dia. Aliás, o Senhor não me deu uma mulher ainda. Aliás, eu já orei, eu já jejuei, já fiz tudo isso. O Senhor não me deu, daqui a pouco eu vou rasgar minha Bíblia. Tem tanta gente que fala isso. Eu não rasgo, quer rasgar você. Tipo, eu não largo Deus. As pessoas falam assim: nossa, mas é tão difícil, o meio é tão difícil, as pessoas te traem, te decepcionam. Tudo verdade, tudo verdade. Mas sabe o que? Jesus continua sendo Deus, Deus continua sendo Pai, e o Espírito Santo continua santo. Ele continua santo. E isso não vai mudar. Deus continua Deus. É ali, ó, é você e Ele, é você e Ele. É você e Ele. Aí como vou descobrir o meu chamado? Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em João 4. Eu poderia nem abrir, mas eu quero abrir para depois não dizer: e ela nem abriu a Bíblia. Convém nos cumprir toda a justiça. Aleluia. Eu estou falando Bíblia desde o começo, mas aí tem gente que fala: ela nem pregou a palavra. Aí depois você chega em casa, aí pergunta: qual que foi a palavra? Ela falou que tem tanquinho. Duvido. Aí você, é aquilo que eu falei, você criou uma expectativa e veio para uma conferência. Você vai sair mudada daqui se você der uma resposta para tudo que você está ouvindo. Porque o que você precisa não é de mais uma pregação, de mais uma oração, de mais uma vez vir na frente, de mais uma palavra. Que você precisa mudar. É isso que você precisa. Aleluia. Acorda. Você precisa responder para tudo que você tem ouvido. Você tem que entender o que você está cantando. Aí você canta: eu preciso voltar a sonhar. Aí você acorda e fala: ai, a minha vida, eu não sei qual é o meu chamado. Sabe o que? Não interessa, interessa que é um dia de cada vez. Não andeis ansiosos por coisa alguma, porque basta cada dia o seu mal. Então eu tenho que saber qual é o meu chamado para minha vida hoje. Hoje é eu estar aqui. Amanhã eu vou estar em outro lugar. Na segunda-feira o meu chamado é ser esposa. Entendeu? Na terça-feira o meu chamado é ir no dentista, porque eu preciso ter os dentes aqui. Entendeu? E aí eu preciso pregar para o meu dentista? Não. Eu vivo o reino. Onde eu vou, o reino vem junto. Onde eu vou, o reino vem junto. Como é que você prega para ele? Com a minha alegria. Eu prego ele para ele com a minha honestidade. Dr. Glauton, quero um desconto. Eu prego para ele sendo eu. Eu não preciso dizer: olha, você precisa ir na igreja. Aí o cara vai na igreja, o culto estava morno. Aí ele fala: era isso que você me convidou? A gente tem que chamar as pessoas para o reino, para Jesus. Na igreja a gente aprende como ser. Não é tudo. Na igreja a gente é lixado, a gente aprende. Mas você vai viver o reino se você aprender a responder. E aqui,
A conversa de João 4 é Jesus e a samaritana. O Rodolfo, quando prega essa palavra, ele fala que é a maior conversa da Bíblia. Claro que era com uma mulher. E disse Jesus e respondeu a mulher. E disse Jesus e respondeu a mulher. E disse Jesus e respondeu a mulher. Claro! Mulher gosta de conversar. Eu tenho a teoria que Deus chegava todos os dias para Adão e falava: e aí, Adão, como foi seu dia? Foi legal. E aí, Adão, no dia seguinte Deus ia lá: não, hoje Adão vai me falar alguma coisa. E aí, Adão, como é que foi seu dia? Igual ontem. Fez muitas coisas? Várias. Você deu nome para os animais? No outro dia Deus vinha: e aí, Adão, como foi seu dia? Oh, foi maneiro. Amanhã a gente conversa. Isso não está bem na Bíblia, ok? Estou inventando, é minha piada. Aí Deus falou assim: viu Deus que não era bom que o homem fosse só. Ele falou: já sei, dorme aí, Adão, dorme, sono profundo. Ou seja, Deus vai dar a pessoa certa quando você estiver no descanso, amém? Deus fez cair um sono profundo em Adão. Ele estava descansando e Deus tirou de dentro dele a mulher. Você vai sair de dentro de alguém. Então para de deixar um monte de gente entrar em você. É a hora de fechar a porteira. Deus te tirou de dentro de alguém. Então para de ser alguém nos outros. Fica cheio de gente aqui dentro de você. Porque eu tenho vários Rodolfinhos dentro de mim. Você é cheia de Emerson. Por isso que nós somos uma só carne. Aí você fica sendo um com um monte de gente por aí. E depois não sabe por que você não sabe quem eu sou. Claro, você está cheia de gente. Você vai ter que me chamar outro dia para pregar sobre isso. Mas o que acontece? Essa mulher tinha 5 maridos. Teve 5 maridos. Aí você fica pensando: oh meu Deus, ela era muito promíscua. Ela falou: ai, não quero mais. Não, naquela época, se a mulher fosse pega em adultério, ela era morta, apedrejada. Naquela época, 2000 anos atrás, não tinha a menor chance daquela mulher ter falado assim: ai, não sei, não quero mais você. Conheci outra pessoa. Não, ela era apedrejada. Ela teve 5 maridos porque só tem 2 possibilidades dela estar viva naquela época e ter 5 maridos. Das duas, uma. Ou ela ficou viúva de 5 que eles ficaram guerreando por aí, porque naquela época tinha guerra, as pessoas morriam mesmo. Ou ela tinha sido repudiada, rejeitada, largada pelo marido. Porque se ela tivesse traído, como muita gente fala, nossa, ela era promíscua. Porque vamos combinar, hoje em dia, 2000 anos depois, no mundo moderno, feminista que existe hoje, se você falar que teve 5 maridos, as pessoas já te olham de cara feia. Imagina naquela época. Só que aquela mulher, ela tinha sido largada, ela tinha sido deixada de lado. Aquela mulher, ela era como Samaria. Samaria era para ser parte de Israel, mas eles foram repudiados. Aquela mulher representava a cidade de Samaria. Por isso que ela é a mulher samaritana, ela não tem nome. Ela é a mulher que representava a cidade. Essa conferência é profetizando as mulheres para as nações. Você representa uma cidade. Jesus foi até aquele poço, ele estava indo para Galileia, tinha que passar por Samaria. Era uma região que os judeus não passavam, eles davam a volta por fora para não entrar em Samaria, porque o povo era impuro, era do mundo. E Jesus falou: nós vamos entrar bem ali, e eu vou tomar água ali naquele poço. Aí ele chega nessa cidade que se chama Sicar. Vamos ler um pedacinho. João 4, versículo 1. Quando os fariseus ouviram que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos. Uma pausa. Os fariseus, aqueles que ficavam comentando quando o mosquito engolindo o camelo, ouviram falar que Jesus estava batizando mais discípulos que João. Ok, eles ficaram com inveja. Tipo, olha só, tem um cara que está batizando mais que João. Tipo, João já dá um trabalho. Imagina outro tá batizando mais gente. Tipo assim, vamos cortar as asinhas dela. Né, Fernanda? Tipo assim, não, Fernanda, você não vai ter oportunidade hoje.
O que acontece? Ele fala, não, o que esse cara está batizando? Aí a Bíblia diz assim, vírgula, se bem que Jesus não batizava, e sim os seus discípulos. Jesus poderia pensar, eu sou o cara, eu sou o Cristo, eu sou o Messias, quem vai batizar sou eu. Só que Jesus já estava nos ensinando que melhor é servir do que ser servido. Ele falou, não, vocês vão batizar, eu vou ensinar vocês como é que faz. Para não ter aquela idolatria. Ai, eu fui batizada por Jesus. Ai, você foi batizada por Pedro. Imagina quem foi batizado por Judas. Deve pensar, nossa, meu batismo não valeu. Né? Eu iria pensar. Tipo, será? Imagina o pastor que fez o meu casamento. Pastor que fez o meu casamento. Tipo, ser um pastorzão. Pastorzão daqueles que revela CPF, identidade, nome. Daqueles que dava medo. E ele tinha uma unção poderosa. E ele fez o meu casamento. Eu e o Rodolfo, a gente casou, porque a gente morava junto, casou, estava em brecha, a gente resolveu casar. Casamos no cartório, porque todos os nossos amigos sumiram, a gente não fez festa, a gente tinha 4 testemunhas. 2 irmãos de uma igreja, 2 irmãos de outra. Mas não tinha ninguém que queria meus amigos, todos sumiram, o dele também. O que aconteceu? A gente falou, vamos ter que chamar o porteiro, o zelador, a faxineira e a nossa empregada, né? Porque não tem ninguém. Aí os irmãos se compadeceram e falaram, não, a gente vai lá assinar para vocês no cartório. Aí o pastor da igreja que a gente ia falou, não, eu vou casar vocês, né? Eu faço um jantar para vocês na minha casa. E a gente abençoa vocês. E vocês já logo em seguida o Rodolfo batiza. E vocês podem tomar ceia. Porque tudo que o Rodolfo queria era tomar ceia. Tipo, meu Deus, eu tenho que casar e batizar para tomar ceia. Tipo, não era porque ele me amava. Não, brincadeira. Ele tinha que casar e batizar para poder tomar ceia. Porque tudo que ele queria na vida era tomar ceia. E eu já esperta fui no encontro de mulheres que tinha lá e tinha batismo antes. Eu falei, eu tenho que batizar primeiro, afinal de contas, né? Eu me converti primeiro. Eu que ganhei ele para Jesus, entre aspas. Porque na verdade ele quis Jesus, né? Porque eu poderia ter falado goteira o quanto fosse. Se ele não quisesse, não tinha acontecido nada. Ele quis Jesus, amém? Eu falei, vou ter que batizar primeiro, né? Um frio. E sabe, e tinha várias pastoras no retiro. Não sei porque eu tô falando isso, enfim, é por causa de Judas, lembrei. Tinha várias pastoras no retiro lá que eu fui. E eu fui só para me batizar, porque eu queria ir primeiro. Será que era competitiva? Era bem no começo. Faz muito tempo, tá, irmã? Faz muito tempo. 18 anos. Muito tempo. E mesmo se tivesse sido ontem, eu ia confessar também, não tem problema. Mas o que? Eu pensei assim, essa pastora aí, eu não gosto dela. Eu não quero que ela me batize. Aí eu tava na fila, fazendo a conta, depois dessa, depois dessa, depois dessa, depois dessa, não vai cair naquela lá, aleluia. Só que aconteceu, elas demoravam mais para batizar umas que outras, uma abraçava mais tempo, a outra chorava. Adivinha quem que eu caí? Na pastora que eu não gostava. Por que eu não gostava dela? Sei lá, não fui com a cara, não sei por quê. Mulher tem problema. E aí aquilo foi só para apagar minha língua, entendeu? Porque tipo assim, ó, depois ela me deu um abraço e foi tão maravilhoso. E eu falei, sabe o que? Pouco importa. Porque é aquela coisa, o inimigo estava lançando uma seta para eu achar, meu batismo não valeu, nem foi como que eu queria. Não, eu estava ali por causa do Senhor. O batismo era para mim e para o Senhor. Era um momento meu, pouco importa. Não, mas se não for aquela pessoa que botar a mão em mim, então não vai ser. Querida, como eu disse, você não precisa de mais uma mão na sua cabeça. Eu sempre falo isso, porque eu conheço um monte de gente com um monte de impressão digital aqui e não muda a vida. Deus tem que falar com você e você responder. Não adianta um monte de informação aí, você fica desse tamanhão, cheio de palavra e não responde nada. Teve outro cego que Jesus curou na Bíblia, que foram perguntar para ele, quem te curou? Como assim? Quem foi? Como foi? Tu era cego mesmo de nascença? Ele falou, olha, eu não sei. Só sei de uma coisa, eu era cego e hoje vejo. Sabe o que aconteceu? Ninguém podia falar nada, o cara estava vendo. Contra uma experiência não tem argumento. Não importa o teu testemunho, alguma coisa Deus fez na tua vida. Senão você não estava aqui, foi Ele que te atraiu. Alguma coisa Deus já fez em você, amém? E aí então Jesus, ele não batizava, eram os discípulos dele que batizavam. E aí o que acontece? Ele resolveu ir para Galileia, tinha que passar por Samaria. Ele chega, vou encurtar a história, que a conversa é longa da mulher. Deixa eu tomar um pouco que eu estou falando muito.
E ele chega no poço. Os discípulos foram comprar comida. E ele chega no poço, meio-dia. Tipo assim, naquela região é muito quente. É tipo Rio, 40 graus. É muito quente. Meio-dia é o sol a pino, ok? Aquela mulher ia lá, você já sabe, porque ela tinha vergonha de encontrar outras. Porque todo mundo ia pegar água de manhã cedo ou no fim de tarde. Porque toda aquela cidade, ela se movia ao redor daquele poço. Por quê? Porque as cidades, elas eram feitas ao redor onde tinha água. A água. Quem é a água? Jesus é a água. Ele é a água viva. Ele fala, você precisa nascer do Espírito e da água. Você precisa nascer nele. O Espírito Santo, ele flui como um rio. Foi isso que o pastor Emerson, quando ele foi orar por mim, ele falou assim, você tem que fluir no rio. E eu falei, yes, é a palavra que eu acordei hoje, é um rio. E confirmou, porque a palavra da samaritana, Jesus falou, aquele que crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. Agora você pergunta, por que vai fluir um rio de dentro de você? Por que para você, olha, eu sou um rio, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Não, você tem uma fonte dentro de você. Para quê? Para dar para as outras pessoas beber. O teu chamado é esse. Tem que transbordar de você. Quando você transborda Jesus, quando você transborda Deus, quando você transborda o Espírito Santo, tudo ao teu redor vai sendo cheio dele também. Se você tem uma fonte, ela não para. Eu não preciso estar aqui em cima pregando, eu posso estar pregando para uma pessoa. Ontem Deus me trouxe aqui, eu ministrei sobre uma pessoa ali atrás. Até perdi uma parte da tua palavra, mas o Espírito Santo falou para mim, é importante, você precisa derramar isso aqui. Aí ele até falou para mim, eu vou fazer uma peça sobre isso. Eu falei, se tu me der direitos autorais. Foi o Kaique. Eu disse, olha, me dá uma parcela, né? Porque Deus mandou eu ministrar sobre a vida dele. Então aqui tinha um monte de gente, vocês já estavam sendo ministradas. Mas aquele cara do teatro, ele tem 40 grupos de teatro. Ele ministra no Brasil inteiro. Mas ele é uma pessoa. E Deus me mandou, dá um pouquinho da tua água que está jorrando aí para ele. E é claro que eu bebi um pouquinho da dele também, porque é isso, o Espírito Santo está dentro de mim. E tu sabe que ele saiu de nós? Tu sabia que eles nasceram aqui, Não. Né, profetizando? Não. No primeiro dia que nós colocamos, mulher assim, né, interrompeu. Assim eu amo, é por isso que eu te amo. Eu também te amo, a gente se parece, eu falo que a Fernanda, isso. ela é a versão update iOS atualizado parece, meu. tu que é. Então, nós tínhamos acabado de mudar de Vicente Carvalho com o estúdio para Barra da Tijuca, e nós éramos do subúrbio, e nós não tínhamos a menor ideia do que fazer aqui. E aí colocamos a primeira a mesa numa sala e começamos a montar o estúdio. Uau. E aí o Kaique aparece com a companhia dele e pergunta, pode fazer teatro no Evangelho? Eu falei, pode. É você. Uau. Pode começar agora. Uau. E esse cara, ele é respeitado. Ele ministrou na primeira conferência nossa de cura das emoções, só para você saber. Então, eu não sabia que ele tinha nascido daqui. Mas você entende que hoje aquele cara ministra sobre inúmeras vidas? E talvez quando ele começou, ele possa ter ouvido palavras assim, não, teatro não dá em nada. É isso, vestido de diabo. Ou começa que nem o Rodolfo quando se converteu. Artista quando se converte, não vai dar em nada, daqui a pouco desvia. Então eu liguei até o cronômetro para ver quando ele cair, eu vou estar lá para postar uma foto. Mas sabe o que? Sabe quando é que você ministra? Quando os frutos aparecem. E para os frutos aparecer, o que você tem que fazer? Nada. Você tem que permanecer. Aquele que permanecer em mim, eu nele, vai dar muito fruto. E fruto que permaneça. Os frutos falam mais alto que você. Eu postei uma frase esses dias. A árvore é conhecida pelos frutos, não pelos comentários a respeito da árvore. Eu não preciso de mais um comentário a meu respeito, porque eu não posso ser nem levada pelas críticas, nem pelos elogios, porque a Bíblia diz que o homem é provado pelos elogios que recebe. Eu não preciso abrir lá o meu feed para ver gata, linda, Mara. Porque os elogios um dia te ama, outro dia te odeia. Ai, obrigada.
E o que acontece? Aquela mulher, ela tinha vergonha. Então ela ia no poço ao meio-dia. E Jesus, que era judeu, ele era vestido como judeu, ele falava como um judeu. E ele pega e chega para ela e puxa a conversa e fala: mulher, me dá de beber. Ontem o teatro tinha um vasinho. Será que tem aquele vasinho ainda? Teatro não, a dança tinha um vaso. Ela foi com a vasilha para pegar água no poço, que era fundo. E Jesus pega e fala para ela assim: me dá de beber. Eu tô com sede, me dá de beber. Seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Não precisa ler, deixa que eu leio. E ele disse para a mulher disse para ele assim: como tu, sendo judeu, me pede de beber a mim, que sou mulher e samaritana? Entre parênteses, porque os judeus não se davam com os samaritanos. Primeiro que homem não falava com mulher. Judeu não falava com samaritano, nem ia no poço meio-dia. Então Jesus estava quebrando várias coisas. Judeu com samaritano, então ele estava quebrando várias barreiras. Ele estava falando com uma mulher. E ainda mais pediu ela de beber. Tipo, e ela pega e fala assim: como tu, sendo judeu, fala comigo que sou mulher. Ela ainda, tipo assim, querendo dar uma bronca em Jesus. Tipo assim: Senhor, como eu tô aqui 7 anos em santidade, venha sair, não tá nem 1 ano na igreja e já casou. Aí você começa a pregar para Deus, porque na tua palavra diz. E ela pega e fala: como tu, sendo judeu, fala comigo que sou mulher samaritana e me pede beber? Tipo assim, hã? Ele falou: pois é. Então, se tu soubesse quem está te pedindo água, você que pedia água para mim. Tipo, aí você pensa: nossa, Jesus se acha, né? Não, Jesus sabe quem ele é. Ele não se acha. Tem gente que acha que é uma coisa. Ele não, ele sabia quem ele era. Sabe por quê? Porque o diabo disse para ele assim: ó, se tu é o filho de Deus. Se tu é o filho de Deus. Ele falou: não, eu sei que eu sou filho de Deus, não preciso te provar nada, querido. Vai-te embora, rapa daqui. Eu não preciso provar nada para ninguém. Eu não preciso assim, ó, não, se você me ama, né, o seu varão, o seu príncipe, fala assim: ai, se você me ama, você deixa eu pegar aqui. Se você me ama, você deixa eu pegar aqui. Se você me ama, você pega aqui. Aí você fala: é porque eu tive que provar amor para ele. Não precisa provar nada para ninguém. Você tem que saber quem você é. Você ama Jesus, então guarda o seu corpo. Guarda o seu corpo, ele é precioso. Guarda. Aí povo, ontem me falaram assim: aí você usa umas roupas que parecem indiana. Eu digo: eu não sei o que parece, só quero que seja larga. Porque se é PM ou G, meu marido tem que saber. Ai, mas você usa essas roupas largas. Tipo assim, não, eu me sinto bem assim. Não estou preocupada se vai ficar bonito. Eu não gosto de marcar, não gosto. Não me sinto bem. E quem me conhece sabe que eu ando assim. Claro que pra praia eu uso. Ah, ela não usa biquíni. Não, uso, mas é que convém. Só que e não é a roupa que determina se você é sensual ou não. Porque você pode estar de biquíni e não ser sensual. E você pode estar vestida da cabeça até o pé e ter sensualidade nos olhos. Porque são os olhos que são a janela da alma. Não é a roupa. Mas também isso não é desculpa para você botar para jogo. Amém? Botar para jogo é tipo mostrar tudo. Entendeu? Tipo assim, vou entrar no campo. Você precisa entrar no campo com tudo. Não, guarda um pouco. Entendeu? Porque é por dentro, Deus tem que te mudar por dentro. Não adianta eu mudar a minha fisionomia, mudar minhas roupas, mudar o meu vocabulário e não mudar meu coração. Porque Deus quer o quê? O teu coração. Como eu disse, não adianta falar um crentez fluente e pensar um monte de besteira. E aí quando você está lá no banheiro, você entra em vários lugares dentro do seu, sei lá, telefone, iPad, computador, sei lá o quê. E aí você sai de lá, aleluia. Não, é quem Deus te vê no secreto. E aquela mulher, ele pega e fala para ela: vou voltar para o poço de Samaria que eu tenho pouco tempo. Aquela mulher, ela pergunta assim para Jesus: como tu tá achando que você é maior que Jacó, que nos deu o poço?
Porque Deus é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Os samaritanos, eles viviam lá nesse lugar, que é bem pertinho de Israel, mas pro lado de fora. Hoje é a Palestina. É tipo judeu e árabe que não se dão. Mas eles criam no mesmo Deus. Só que os samaritanos também eram idólatras. Eles criam em Deus e em um monte de outras coisas. Eles tinham vários maridos, igual aquela mulher. Porque Jesus foi encontrar a cidade de Samaria. Ele não foi lá por causa dela exclusivamente. Quando Jesus te alcança, Ele quer alcançar a tua casa, o teu trabalho, as colegas da tua faculdade. Ele quer alcançar a tua família. Ele quer alcançar a tua igreja, a tua cidade. Quando o anjo apareceu para João em Apocalipse, ele fala a igreja do Rio de Janeiro. Deus pensa grande, Deus falava a cidade. Quando Deus encontrou o samaritano, Ele estava falando a cidade de Samaria, que não sabia se tinha que adorar no monte ou em Jerusalém. Não sabia que se adorava a Deus ou a Baal. Porque um dia ela acendia uma vela para Deus, outro dia dizia que vela não era de Deus. Cocheando entre dois pensamentos, servindo a dois senhores. Não tem como. Não tem como, amada. Ou você é de Deus, ou você não é. Não tem o meio do caminho. Porque o morno você já sabe. O morno é vomitado. O morno é lançado para fora. Só que o problema é que o morno, sabe qual que é o problema do morno? É que ele se compara com o frio e jura que é quente. Tipo, olha como eu sou quentão. Olha como eu sou crentão. Mas o teu parâmetro não é o frio, querido. O teu parâmetro é o quente. Porque aí as mulheres falam assim: pelo menos eu não sou que nem aquela minha amiga do mundo. Pelo menos eu não sou que nem aquela ali que já orou com não sei quanto. Pelo menos eu não sou. Mas esse não é o teu parâmetro. Você tem que olhar para Jesus, o que Jesus espera que você seja. Quente. Então para de viver se comparando com um e dando uma desculpinha para você ainda ter esses probleminhas. Que pelo menos você não tem aquele problemão. Pelo menos você, tipo, transou, mas não engravidou. Tipo assim, pelo menos ninguém ficou sabendo. Não é que aquela lá que todo mundo, ela mandou a nude pro cara, o cara botou no grupo. Pelo menos eu não tirei nude. Não tirou nude, mas mostrou o nude, né? Aí ninguém sabe, aí você acha que o seu pecado é menor, porque você não é que nem a fulana. Não, o que Deus tem para você? Quando Pedro começou a se comparar com João, sabe o que Jesus falou para ele? Pedro, por que te importa? Segue-me tu. O que Jesus quis dizer assim, ó, tipo assim, o que tu tem a ver com isso? Tipo, cuida da tua vida. Sabe o quê? Aí fala, nossa, Jesus era grosso. Pois é, Jesus era um monte de coisa que você não presta atenção. Jesus, ele sabia quem ele era. Ele não ia mudar o discurso para agradar ninguém. Para de mudar o teu discurso para agradar os outros. Porque Jesus pregou uma palavra dura e aí as pessoas falaram assim, ó, ai não, é muito duro esse discurso. Eu vou embora, não quero mais, não vou mais brincar. E aí Jesus olhou para aqueles que estavam ali com ele e falou, vocês também não vão embora? Pode ir? Porque eu não vou mudar o que eu estou pregando para vocês ficarem. Aí as pessoas falam para mim, ai, porque você é muito dura. Eu disse, alguém tem que ser, pelo amor de Deus. Tipo, Deus me chamou assim. Eu até tento preparar uma palavra querida. Eu sou legal, eu juro para vocês que eu sou legal. Mas Deus me chamou assim. A minha mensagem é: acorda. O que você está fazendo com o seu cristianismo? O que você está fazendo com a sua vida que diz que é de Jesus? Cocheando entre dois pensamentos, servindo a dois senhores. Uma hora quer ser a blogueira, outra hora quer ser a Fernanda. Tipo, um dia quer ser a Bruna Marquezine, glória a Deus pela vida dela. Mas cada um com seus problemas. Ela não expôs os problemas dela. Aí você fala, nossa, mas ela tinha problema. Ela se achava gorda assim. Toda mulher já se achou gorda um dia. A Fernanda falou, eu ainda me acho. Fernanda, vira essa boca pra lá. Mas você está entendendo? Você precisa ser a sua melhor versão. Você precisa se atualizar. Sabe, o iPhone começa a dar problema quando ele não atualiza. Você vai abrir um negócio e ele não funciona. Eu prometo que eu vou terminar no horário.
Você vai tentar mexer, não funciona, porque fala assim, atualização de software disponível. Sabe o que tem vezes que na sua vida você empaca? Porque tem que atualizar, amada. O de ontem não serve mais. Você não pode viver assim, quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, quando eu era ungida, quando eu cantava, quando eu... Não, quem vive de passado é museu. Deus tem algo novo, Deus tem uma coisa nova para você fazer. Sabe o que ele diz? Eu faço uma coisa nova, vocês não percebem? Que um dia eu abri o mar, hoje eu ponho um rio no deserto. Deus faz um dia uma coisa, outro dia outra, porque Ele é Deus. Talvez o que Deus fez com você não é o que Ele vai fazer com a irmã que está do seu lado. Porque nós somos indivíduos. As pessoas acham assim, o que você fez para ganhar o Rodolfo para Jesus? Eu falo, não é que eu não fiz nada, eu transbordei. Foi isso que aconteceu, eu me enchi, que vazou. Foi isso que aconteceu. E ele, esperto, pegou para ele falou, não, eu quero essa água. E Jesus falou para aquela mulher, se você soubesse quem está falando contigo, você que me pediria água. Porque essa água que você está bebendo, você vai ter sede de novo. Mas a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Bem pelo contrário, aquele que beber a água que eu der, vai fazer jorrar nele uma fonte. Uma fonte, aquilo lá era um poço. Ele estava falando, sabe o que, querida, que eu tenho para ti? Não é um poço, é uma fonte. Porque uma fonte é bem maior que um poço. A fonte jorra para a vida. Para quê? Qual que era o chamado? Pergunta para você mesmo. Qual era o chamado da mulher samaritana? Era arranjar um marido? Era ganhar a cidade de Samaria. Aí ele pega e fala assim para ela, olha, se você soubesse, você me pediria água, e eu te daria essa água que vai fazer você ter uma fonte a jorrar. Uma fonte só para você, dá para os outros. Você bebe e dá para os outros. Porque ela tinha perguntado para ele, você é maior que Jacó, que nos deu esse poço, que ele bebia, a família bebia, o gado dele bebia? E ele deixou pra gente, você é maior que Jacó. Ele deve falar, sabe nada, inocente. Você nem sabe. A maior que Jacó. Não conta pra ninguém. Maior que Jacó. Aí ele fala pra ela assim, vai lá, chama o teu marido e vem aqui. Olha só essa pergunta. Jesus pega e fala para ela, chama o teu marido e vem aqui. Aí você sabe que ela já tinha tido 5 maridos, certo? E ela fala assim para ele, não tenho marido. Talvez se fosse eu naquele lugar, meio-dia, sabendo que eu estava com o 6º cara, que não era meu marido, e vem um judeu que me fala uma coisa que diz que eu tenho uma água. Ele perguntasse para mim, vai lá e chama o teu marido, e eu ia dizer, meu marido está trabalhando, ele não pode vir agora. Sabe o que é, querido? Meio-dia, eu que tenho que vir pegar água, não posso chamar o marido. Ela poderia ter dado uma desculpa para ele. Você não concorda? Quando Jesus falou a parábola das bodas do casamento, ele falou, chama os convidados. Ele falou, não posso ir agora, eu tenho que comprar o terreno lá. Não posso ir agora, que eu tenho uma coisa para fazer. Um monte de gente deu desculpa, porque a gente é ótimo de dar desculpa. Por que você não está cumprindo o seu chamado? Porque eu não tenho tempo. Por que você não? Porque eu estou muito ocupada. Porque é que eu não tenho ninguém. É porque eu tenho marido. Não, é porque eu não tenho marido. É porque eu tenho filho. Não, é porque eu não tenho filho. Eu não estou feliz ainda porque eu não comprei um cachorro. Não, porque o meu carro não é blindado. Ou porque eu não tenho vista para o mar. Você pode dar qualquer desculpa para sua infelicidade. Ela pegou e falou assim, não tenho marido. Aí Jesus falou, uau! Falaste bem, não tem marido, porque você já teve 5 e o que você tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Agora eu quero que você pense uma coisa. O que libertou aquela mulher? A verdade. Conhecereis a verdade e a verdade te libertará. E ela teve um encontro com a verdade, porque Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele falou para ela assim, você falou com verdade. E sabe o que? Por causa que tu falou isso com verdade, eu vou abrir portas na tua vida. Eu vou fazer jorrar essa fonte, é agora. Sabe por que muitas vezes você não está fluindo no seu chamado? Porque você está dando desculpa.
Ah, porque eu ainda não posso. Ou eu ainda não estou preparada. Ou ainda não tenho um ministério. Ah, porque o pastor não me reconheceu. Ou porque eu lá na minha cidade não tenho uma igreja assim. Ou porque lá o louvor é muito ruim. Ou porque o pastor não fez teologia. Ou porque lá não é pentecostal. Ou porque lá é frio demais. Porque lá ninguém fala em línguas. Porque não sei o quê. Qual que é a desculpa que você está dando? Não sei, pensa você. Porque eu dou um monte de desculpa. Várias vezes eu penso assim, por que eu não... Ai, deixa eu pensar. Por que eu não trato melhor o meu marido? Ah, porque ele é um grosso. E ele é grosso várias vezes. Mas eu trato ele bem e às vezes ele é grosso e eu trato ele mal. Como todo casal. Só que o que acontece? O meu amor é muito maior do que isso. Só que em vez de eu querer mudar ele e dizer, Deus, ele é grosso, Deus, ele é grosso, Deus, ele é grosso, olha isso, estou sendo injustiçado. Eu falo assim, não, Senhor, o que eu tenho que fazer para melhorar? Porque eu não posso mudar o outro, eu só posso mudar a mim mesma. Você não vai doutrinar o seu marido. Aliás, tem um monte de mulher que reclama do marido, mas sabe por quê? Porque você castrou ele. E marido não é cachorro para viver castrado, não. Aí você tira toda a hombridade do cara, toda a autoridade do cara, falando que ele é um leso, que ele não sabe, que ele errou o trânsito, que ele é burro, que ele não ajuda, que ele não lava a louça, que ele não te ajuda, que ele não faz nada, que ele não te leva para jantar, que ele não te dá flores. Você fala só um monte de coisa ruim, aí depois você quer que o cara seja... Ai, olha que eu te trouxe um anel. Não! Você está tirando tudo. O homem quer ser respeitado. A mulher quer ser amada, mas o homem quer ser respeitado. Eu estava falando ontem ali atrás, tipo, quando eu e o Rodolfo a gente briga e eu sei que eu estou passando do limite, é quando ele fala para mim, tu me respeita. Porque quando eu estou cruzando o limite, ele me põe limite. E eu amo isso, porque senão eu passo de patrola em cima dele, dou ré e passo de novo. Uma mulher forte, ela precisa de um homem mais forte do que ela. Eu quero que o meu marido seja muito melhor que eu, em tudo. Eu não vou ficar sempre abafando ele, abafando ele, abafando ele. Aí depois eu reclamo que ele, é um nada. Meu marido, é porque... Aí fica cobiçando o marido das outras, porque eu queria que fosse que nem... Cada uma tem um marido que merece. A mulher edifica a casa. Só que a primeira casa que você tem que edificar é a sua, porque você é a casa de Deus. Você tem que edificar o seu corpo. Aquele que fala em línguas, edifica a si mesmo. Começa a orar, amada. Você quer edificar a casa, não é cozinhar para o marido. Porque uma vez eu fui numa conferência de mulheres, aí a gente tinha um debate aqui. E aí uma das pastoras que estava convidada, elas estavam falando sobre como agradar o marido. E ela falou assim, não, porque o meu arroz e a minha galinha caipira, ninguém faz como eu. Meu marido só come a minha galinha caipira. Eu falei, eu não estou aqui. Não pode ser verdade que eu estou ouvindo. Tipo assim, are you serious? Aí tipo assim, aí eu fiz uma cara de tipo paisagem, tipo tudo que você tem para falar, que você faz uma galinha caipira para ele. Ah, meu. Aí não deixa o cara fazer nada. Não, porque ele não pode comer a comida de ninguém. Quem cozinha para ele sou eu. Tipo... E depois eu que sou Jezabel. Ai, meu Deus. Eu ficava pensando, eu falava, meu Deus, como é que essas mulheres conseguem convencer os caras a fazer essas coisas? Meu sonho era mandar a Fernanda. Eu queria tanto ter uma conta conjunta. Não é, eu ganho mesada. Entendeu? Eu não consigo entender. Tem uma mulher que manda em tudo. Daí nas finanças eu falo, meu Deus, meu sonho. Tinha umas mulheres que fazem aquelas fotos com os maridos, aquelas fotos que o cara faz a foto assim, a camisa de linho aberta, pé no chão na areia, o cara faz uma cara de apaixonado, pega no colo. Eu falo, meu Deus, nunca, ele não deixa nem eu fazer um stories, quem dirá fazer uma coisa dessa. Eu consegui uma conta conjunta. Tu conseguiu, aleluia! Profetiza. Eu tinha e não sabia. Não é? Foi ele que fez. É maravilhoso isso, é libertador, e garanto que tu nem usa nada. É só porque a gente acha que isso vai ser uma coisa, e nem é. E aquela mulher falou, não tenho marido, e Jesus falou, tu falou com verdade. E ela falou, olha, vejo que tu é profeta. Quando ela reconheceu que ele era profeta, ela fez uma pergunta de profeta para ele. Quando ela reconheceu que ele era profeta, ela não falou, então, vê se esse aí vai querer casar, vai propor ou não, né? E aí, já que tu é profeta, então me diz se esse aí vai dar, é de Deus ou não é de Deus?
Veja que tu é profeta. Então me diz esse cara aí que eu tô, que é o sexto, né? Me diz se ele é de Deus ou não é de Deus, se vai dar certo, se não vai dar. Sabe que ela fala, veja que és profeta. Me diz uma coisa, onde se deve adorar? Porque os judeus dizem que é em Jerusalém e os samaritanos dizem que é no monte. Onde é que tem que adorar? Ela fez uma pergunta relevante. Ela extraiu outra verdade de Jesus. Ela extraiu o profeta e ele fala aquela frase famosa que fala: mulher, chegou a hora e a hora é essa, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Não é nesse monte nem em Jerusalém, mas aqui, ó.